Kleber, você, mais do que qualquer um, sabe da importância de usar um selim na altura certa para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dor, né, ao pedalar. Mas e quanto esse selim tem que estar para frente ou para trás? Então, é o que a gente vai ver depois da vinheta. O que a gente quer mostrar para vocês nesse vídeo é o offset dos canotes, né? É quanto esse canote tem de curva para trás, né? Quanto ele é recuado, permitindo que o selim fique numa posição ou fique muito mais para trás. E o offset a gente encontra também nos garfos, né? E nas suspensões. O offset do garfo, por exemplo, é quanto o eixo de roda está à frente dessa linha aqui da espiga, né? Que é a mesma linha da frente da bike. Tem uma certa distância aqui que é o offset. O Kleber Anderson é o maior nome do bike fit no Brasil, né? E ele está aqui justamente para explicar para vocês o que é esse offset do canote e qual a importância, né? Lembrando que a tradução de offset é deslocar, recuar. Mas isso na bike e com a gente pedalando, fazendo força, como é que funciona? É assim, o corpo sempre vai buscar a melhor forma de fazer força. O bike fitter, a função dele é justamente, primeiro, ele vai acertar a biomecânica da bicicleta, que é justamente definir qual é o selim ideal e qual é o posicionamento ideal do selim, que não é só a altura, é o quanto ele vai para frente ou para trás e também a angulação dele. E o offset é importantíssimo para isso, porque às vezes, depende do caso, a pessoa precisa de um canote sem offset nenhum, que é o zero offset, e às vezes ele precisa do canote recuado e às vezes também, no caso acontece muito com triatlon e outras modalidades, de você ter que inverter o canote ou ter possibilidade de jogar para frente o canote de selim, né, e que traga o selim para frente. Então a gente vai ver alguns exemplos disso agora nessa matéria. Muitas vezes você está se sentindo desconfortável em pedalar e não sabe qual que é a razão. Então, em vez de você ficar comprando canote de selim, querendo... É mais barato até você investir num bike fit, que o valor de um bike fit, o valor de um canote de um selim, eles são parecidos. E às vezes você já tem até a sua solução, o seu remédio assim, tá na sua casa, num selim lá que você comprou, que deixou largado, um canote de selim, e era ele que iria resolver a sua situação. Entendeu? Então muitas vezes a pessoa fala, não, mas bike fit é caro, tal, não sei o quê, mas às vezes ele gasta muito mais. Tem gente que chega com um saco de coisas que comprou. Foi comprando, né? Foi comprando, coleção, resolver. É impressionante. E aí depois a solução tá lá, uma coisa que ele já tinha comprado, o cara fica feliz da vida que ele não tem que gastar mais alguma coisa. Apesar de já ter gasto muito. Mesa aqui, ó, mesa, também, porque a mesa da bicicleta tem a ver com offset. Por exemplo, se a pessoa deveria estar pedalando mais para trás, e eu posicionar a pessoa mais para trás, é como se eu tivesse aumentado a mesa. Então, o tamanho disso tem a ver com offset também, tá? Então, tudo é relacionado. Você mexeu aqui, vai interferir lá. Então, Capi, sobe um pouquinho só na bike para a gente mostrar isso daí. Por exemplo, aqui nessa posição existe uma relação, cada pessoa tem uma necessidade de pedalar mais para trás ou mais para frente em relação ao joelho com o eixo do pedal. Por exemplo, alguém que tem o fêmur comprido vai precisar sentar mais para trás. Quem tem o fêmur mais curto vai precisar sentar mais para frente. Quem é muito baixo, tem a perna curta, geralmente a gente precisa jogar mais para trás. E o selim vai subindo e ele vai ficando mais para trás também em relação ao eixo. E aí precisa jogar ele mais para frente. Então, quem vai definir isso é o offset do selim. Ó, tem o primeiro exemplo aqui, a bicicleta do Fernando, que está aí atrás das câmeras. É o seguinte, quando a gente fez o bike fit dessa bicicleta, já tem mais de 5 anos, acredito, o que acontece? Foi identificado que ele precisava sentar mais para trás e o próprio quadro, medindo aqui o ângulo do tubo de selim, está dando 75,5. E normalmente bicicletas híbridas, mountain bikes e road bikes tem 74 graus no ângulo do tubo de selim, que foi uma medida
obtida ao longo da história do Bike Fit, que ficou a melhor medida para esses tipos de modalidade, entendeu? E aí o que a gente fez? A gente lá na época teve que achar o canote que mais jogava para trás, tanto é que o selim também, teve que jogar todo para trás para achar o melhor posicionamento para dar a melhor biomecânica para ele. E aí depois, concluindo o Bike Fit dele, né? Teve que colocar também um avanço super comprido, e aí a bicicleta que hoje ele pedala se dá bem e tal. Isso daí também acontece com mountain bikes, que a mountain bike, o quadro, foi projetado originalmente para usar um amortecedor dianteiro, aí a pessoa colocou um garfo que acabou baixando muito à frente, aí o ângulo do tubo de selim faz isso, pum. Aí, às vezes não dá, mesmo colocando comprando um canote recuado que tenha no mercado, às vezes você não chega na posição. Então, se estiver acontecendo isso com você, você tem que alterar a frente da bicicleta, ok? Não tem uma receita de bolo, né? As pessoas são diferentes, o desenho dos quadros também e até mesmo a modalidade, né? Isso, cada modalidade exige um posicionamento diferente para a pessoa ir mais para frente ou mais para trás até chegar no ponto certo que ela vai ter o melhor rendimento possível, ou seja, eu vou regular o motor da pessoa da melhor forma possível. Esse exemplo aqui de full suspension acontece direto lá no estúdio de Bike Fit. O que acontece? A bicicleta precisa ter a traseira curta para ela ficar rápida, por isso que assim foi jogado a roda o mais para frente possível, e para que isso fosse permitido, existe essa curva, né? Você pode observar isso em várias mountain bikes, né? Essa curva aqui para a roda poder ir mais para frente. E aí o que acontece? O ângulo do tubo do selim antigamente, ou seja, real, é em torno de 74 graus, 75 graus aqui, ó. Porque tá? É uma reta, né? Porque é uma reta. E aí o que acontece? Mas como existe essa curva, esse ângulo que dá aqui, se colocar o medidor de ângulo aqui, vai dar 70 graus e meio. Ou seja, esse tubo ficou muito deitado. E aí, o que vai acontecer? Numa pessoa baixa, que nem aqui, ele está o mais recuado possível, tá? Normalmente, na hora do ajuste, acaba tendo a necessidade de jogar o mais para trás possível e geralmente acaba ficando no limite. Numa pessoa alta, com perna mais comprida, é ao contrário, vai ter que jogar mais para frente. Às vezes fica até assim, ó, desse jeito assim, uma bicicleta. Quanto mais alto, mais aumenta mais ainda o espaço aqui, né? Porque vai indo para trás, né? O selim vai se afastando e vai abrindo um buracão aqui. Exatamente, porque esse ângulo vai jogando para trás e você tem que jogar o selim para frente. Aí o que acontece? No Bike Fit não tem bonito ou feio, tem o que precisa ser. E às vezes, mas vai ficar feio. Dane-se, tem que ficar o que precisa ser para render melhor a bicicleta. E aqui então é uma posição virtual, né? Não é real. Isso, tanto é que buscando a geometria dessa bicicleta a gente achou o ângulo do tubo real e o virtual. Eles dão as duas informações. Dão as duas informações. Kleber, essa bike tem canote retrátil, tem muitas bikes assim hoje em dia, né? É claro que quando o canote está recuado, ou seja, o cilindro está bem lá embaixo, é para fazer downhill, então o ciclista não vai estar sentado. Mas como tem várias posições que ele largou ali a alavanca, ele para, né? Como é que fica? O Bike Fit se perde nessa hora? Não, o Bike Fit é sempre feito com o canote todo para cima, né? Então, olha lá, o Capi está apertando lá, olha, ele recua, né? Aí quando você aperta de novo, aperta lá, Capi. Ele sobe todo. É nessa posição que é feito o Bike Fit, mas tem horas que não deu certo pro cliente, porque o canote de selim já está todo para baixo, está no limite aqui como está esse daqui, né? E ele ainda precisa recuar. O que acontece? Normalmente é 100, 125, 150 milímetros esse curso aqui, o quanto sobe e o quanto desce. Só que às vezes é necessário, a gente faz um trabalho no canote para diminuir o curso, né? E ele ficar com, por exemplo, 80. Ou seja, quando apertar, em vez de subir 100 milímetros, vai subir 80, 70 e tal, para poder dar a biomecânica perfeita para aquele cliente. Já fizemos isso várias vezes na loja.
Eu vi que você trouxe vários canotes, né, com offsets diferentes, e são muitas opções, mas eu nunca vi, aqui no caso do canote retrátil, essa opção, né, de ter um recuo. Como é que fica, então, se precisar? Isso é um problema quando a gente faz fit, porque é muito difícil achar um canote com 2 centímetros offset, por exemplo, 3 centímetros offset, e você só encontra muito esse canote aqui que é 0 offset. E naquele caso do selim baixo, por exemplo, que precisa recuar, aí fica difícil. Aí a gente vai também, pode trocar, a gente faz um trabalho extra, né? Que troca o carrinho, né, do selim e joga ele para trás. Falando de carrinho do selim, nos canotes aqui que eu trouxe, ó, é o seguinte, olha só, esses dois são 0 offset, tá? Na mesma direção, né? Na mesma direção, ó, tá? Só que esse aqui é mais largo, esse aqui é bem, ó, bem estreitinho. Então esse aqui permite jogar mais para trás do que esse, é um detalhe. Outro detalhe é esse daqui, esse aqui é um canote de selim, que é de bicicleta de estrada, tá? Pode ser usado em mountain bike também, mas... Tem um pequeno offset, né? Tem um pequeno offset em torno de 2 centímetros também, só que qual que é a vantagem dele? Por exemplo, quando eu faço bike fit para triatlon, a pessoa vai usar o clipe do guidão, né? Vai se debruçar no clipe do guidão. É necessário para a biomecânica do triatlon que você pedale bem adiantado para ter força predominantemente nos quadríceps e deixar o posterior da coxa, que é o músculo que você usa depois para correr. Então, esse canote permite fazer isso aqui, ó, e regular, e isso daqui também permite a regulagem. Então, muito bom para quem tem uma bicicleta de estrada e vai querer fazer triatlo. Então fica ao contrário, assim, você usaria assim, com o banco aqui, às vezes você usa ao contrário, fica virado para frente. Exatamente, vai ficar virado para frente, vai ficar um negócio meio esquisito, mas é aquilo que eu falei, no bike fit não tem feio e bonito, entendeu? Tem que funcionar, não tem nutelagem no bike fit. Tem que funcionar. E aí aqui, ó, olha só, esse aqui é um canote de uma bicicleta de triatlo, uma TT, puro sangue. Olha só o quanto permite esse ajuste aqui, ó, total, tá? Para o recuo, como é tão importante o lance do offset numa bicicleta, principalmente de contrarrelógio. Que ela faz isso e ainda dá para correr o selim no carrinho aqui. E então aqui tá até parecendo mais longo que o normal também, o carrinho. Então, esse é o outro detalhe, por isso que eu trouxe um monte de selim aqui também. Por quê? Porque tem selim, como esse daqui, que isso daqui não está cientificamente bom. Por quê? Porque isso daqui precisaria vir mais aqui para frente. E ainda tem um outro detalhe. Um selim, por exemplo, desses selins de lazer, tá? Eles inibem, assim como esse, ó, inibe que a pessoa sente mais para trás. Sente-se mais para trás. E aí o que acontece? Por causa dessa curva aqui, ó. Que é muito forte, né? Então não deixa a pessoa sentar mais para trás se for necessário. Aí, mesmo que você jogue todo o selim para trás, tenha offset, às vezes é insuficiente. Então, às vezes, o vilão da história é o selim, tá? Ó, esse aqui é aquele selim que a haste é de fibra de carbono, tá? Então, esse detalhe do máximo e do mínimo que pode andar aqui com o carrinho, é fundamental respeitar, porque isso vai acabar sendo mais frágil. E o aperto aqui, ó, do carrinho também não pode ser qualquer carrinho, tem que ser um aperto constante e total do carrinho, não pode ter ponta. De 2 pontos, né? De 2 pontos pega não só dá. Aqui, só aqui. Por exemplo, ó, esse tipo de... Essas 2 pontas que tem aqui não pode, tem que ser contínuo embaixo e em cima para um canote de fibra de carbono. O outro detalhe, tem selins, ó, que são de lazer, tá? Macios e tem um bom... E corre bem, ó. Tem um curso longo, né? Um curso longo. Então tem que sempre que tá verificando tudo isso. Então, com tantas informações, na hora de comprar uma bike, não é apenas escolher a que seja mais adequada com relação à sua altura, né? Ainda tem muitas coisas para avaliar, principalmente o iluminador querendo cair. Ele desabou sozinho, assim. Então, na hora de comprar uma bike, não é só escolher o tamanho do quadro, né, que seja correspondente à sua altura. Tem muito mais coisas, né? Tem o bike fit, que é super importante, mas como é que a pessoa deve proceder?
Na verdade é o seguinte, antes de comprar a bicicleta, vamos dizer, ó, escolhi o modelo, tá? Faça o pré-fit para definir que tamanho que é. Definir o tamanho que é, você compra a bicicleta. Depois de comprar a bicicleta, faz o bike fit, aí vai ser ajustado completamente. Mas por quê? Muitas vezes você comprando uma que parece ser boa para sua altura, por conta do desenho da bike, pode ser que não seja, né? Isso, porque existem aquelas tabelas que o fabricante diz, né? De acordo com a sua estatura, que tamanho você deve comprar, mas isso nunca funciona direito, tá? Tem tamanho dos membros. É aproximado. Então faz o pré-fit, define o tamanho do quadro da bicicleta, aí depois faz o bike fit. E se precisarem de mais informações, tem o site Kleber Anderson Bike Fit, que tem toda a história do meu trabalho e tal, e também o meu Instagram, Kleber Anderson Bike Fit. Show de bola. Obrigado. Obrigado, Kleber. Valeu, mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Até. Acho que foi o que aconteceu com a bike do Fê, né? Do Fê. Ele comprou por um tamanho que parecia ser bom, mas daí a canote e a avanço não são. O cara não comprou são em bons. qualquer loja, né? Acontece isso. Não, mas é real, né? Ele comprou pro tamanho dele, mas tecnicamente o canote e o avanço não serviram. Né? Não, então. Aí depois a gente teve que mudar esse detalhe só. E também tem assim, pode ser até que o vilão da história ali também é o selim, tá? Porque existia, eu acho que uma coisa de fazer por causa do visual, né? A cor, né? Quis manter porque combina, né? É o que você falou da beleza lá. Né? O cara você vai pela Nutella, beleza, se então, ferra, né?